Lei do Efeito Reverso. Autor: Aldous Huxley. Se você está buscando uma mudança significativa em sua vida, anseia por compreender os meandros da mente, e anseia por desbloquear seu potencial máximo, então este é o momento para você mergulhar em um conhecimento que pode verdadeiramente revolucionar a sua perspectiva. Neste vídeo, vamos revelar os segredos por trás dessa lei fascinante, e mostrar como ela pode ser aplicada de maneira prática em sua vida cotidiana. Assista a este vídeo até o final para aprender todas essas práticas e colocá-las em ação na sua vida. Então, pegue papel e caneta. Mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, peço que curta este vídeo. Assim eu vou entender que este é o tipo de conteúdo que mais te ajuda e trago mais vídeos como este. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para ficar atualizado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos começar. Uma vez, houve um diretor de cinema que se especializara em produzir filmes provocadores sobre diversos temas, visando estimular a reflexão. Através de árduo trabalho e criatividade, aparentemente ilimitada, ele conseguiu produzir vários filmes que cativaram seus leitores. Contudo, um dia ele se viu em uma crise criativa, e não conseguiu encontrar inspiração para seu próximo empreendimento cinematográfico. Ele ponderou sobre várias temáticas, mas nenhuma delas parecia lhe chamar a atenção. Ele revirou suas estantes de livros, e pesquisou na internet, mas sem sucesso. O pânico começou a se instalar, pois ele temia ter esgotado suas ideias, ou ter caído vítima de um bloqueio criativo. Entretanto, após respirar profundamente, ele tomou a decisão consciente de deixar isso de lado por um tempo, e direcionar sua atenção para outras ocupações. Curiosamente, uma ideia surgiu inesperadamente em sua mente, enquanto ele caminhava por uma floresta tranquila, sem a intenção de conceber um tema, ou sequer de refletir sobre suas ambições de filmes. E assim, ficou claro para ele, que o que buscava, surgia sem esforço, quando ele parava de se esforçar tanto. O autor experimentou um estranho paradoxo. Ele desejava ser produtivo, mas quanto mais ele tentava, menos conseguia. Somente quando parou de se preocupar com o assunto, e retirou o imenso peso da pressão de ser produtivo, ele pôde filmar novamente. Portanto, a busca e o esforço, nem sempre levam ao que desejamos. Além disso, essas coisas podem virar-se contra nós. O autor Aldous Huxley descreveu pela primeira vez a lei do efeito reverso. Ele disse: quanto mais tentarmos conscientemente fazer algo, menos sucesso teremos. Então, será verdade que aumentamos nossas chances de sucesso quando paramos de buscar conscientemente o sucesso? Haverá resultados quando deixarmos de nos preocupar. Este vídeo procura responder questões como estas, usando o foco da lei do efeito reverso, também conhecida como a lei do esforço reverso. Há muito tempo, na antiga China, um comerciante encontrou um sábio, que, como ele ouvirá, era um dos homens mais sábios do mundo. O comerciante tentou impressionar o sábio, contando a ele o quanto havia lucrado com seu último negócio comercial. O sábio acenou com a cabeça, mas parecia não estar muito impressionado. Em seguida, ele convidou o sábio para visitá-lo, para ver sua enorme casa, e todas as riquezas que havia acumulado ao longo dos anos. No entanto, o sábio ainda não estava impressionado. Em vez disso, ele perguntou ao comerciante, por que ele queria tanto impressioná-lo, exibindo suas coisas. Como o comerciante não entendeu a pergunta, o sábio lembrou das palavras de Lao Tzu, que disse: aquele que se esforça para ofuscar os outros, acaba por obscurecer a própria luz interior. Quem se autoafirma como justo, muitas vezes ignora sua própria falta de compreensão. Aquele que se orgulha de suas realizações, inadvertidamente, diminui a importância do que realmente alcançou. Fomos ensinados que o desempenho requer esforço. Porém, em muitas coisas na vida, esforço também pode ser contraproducente. O comerciante queria obter a aprovação do sábio, mas quanto mais ele tentava, menos conseguia impressioná-lo.
O sábio nos lembrou que brilhamos menos, à medida que forçamos nossas realizações sobre os outros. Se já alcançamos tanto, por que precisamos constantemente lembrar os outros disso? As pessoas ficam desconfiadas de quem se gaba o máximo possível, querendo estar no centro das atenções. O que elas estão tentando provar? Estão compensando algo? Parece que elas precisam convencer o mundo de seu valor. De forma paradoxal, quanto mais sentimos a necessidade de convencer o mundo de nosso valor, menos valor acreditamos que o mundo nos atribui, o que provavelmente se manifesta. Se o comerciante não tivesse se esforçado tanto para impressionar, ele poderia ter deixado suas realizações falarem por si mesma no momento da revelação, o que teria impressionado mais o sábio. Não apenas pelas realizações em si, mas também porque ele não fez isso. O fato de que não precisou se gabar, diz algo sobre o caráter do comerciante. Que ele é modesto e seguro de si mesmo, e também se distancia em certo grau de objetos externos, como riqueza e status. Assim, a lei do efeito reverso atuou novamente. Ele sabotou os resultados desejados ao se preocupar demais com a opinião do sábio. No que diz respeito ao nosso bem-estar psicológico, a lei do efeito reverso parece também se aplicar ao trabalho, pois experimentamos que, ao tentar controlar nossos estados mentais, geralmente estamos nos atrapalhando. O professor David Clarke relata como o excesso de esforço pode levar a dificuldades na superação das tensões emocionais. Ele pergunta ao leitor se já se sentiu sufocado pela pressão, como durante uma competição, um exame ou uma entrevista de emprego. Ele explicou: talvez você tenha se preparado por muito tempo para esse momento. Você se lembrou repetidamente de que precisa dar o seu melhor. Você sentiu uma forte pressão. Toda a sua atenção e energia foram dedicadas ao seu desempenho. Com muito esforço e determinação, você avançou. Mas então ocorreu um desastre. Você estragou tudo. Você estragou tudo e experimentou um dos momentos mais vergonhosos de sua vida. Segundo Clarke, esse chamado paradoxo do controle mental também se aplica à superação das tensões emocionais. Por exemplo, se nos esforçamos demais para interromper o pensamento negativo, muitas vezes isso sai pela culatra e aumenta ainda mais nossa negatividade. Quando caímos vítimas do paradoxo do controle mental, experimentamos que nos saímos menos bem, à medida que tentamos controlar nosso pensamento, o que se alinha com a lei do efeito reverso. Clarke aponta para pesquisas científicas que mostram que as pessoas não são tão boas em suprimir pensamentos, quanto em criá-los. Já conhecemos o experimento do elefante branco, sabemos o quão difícil é não pensar conscientemente em um elefante branco. Quando se trata de controle mental, podemos dizer: o que rejeitamos persiste. Somente quando paramos de tentar, quando não nos importamos mais que o pensamento de um elefante branco esteja presente em nossa mente, ele eventualmente desaparece. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar de forma reversa e se relaciona com a história no início deste vídeo. O fluxo de criatividade e controle mental frequentemente não se encaixam. Embora as pessoas sejam boas em gerar pensamentos, muitas vezes não conseguimos nos forçar a criar uma solução criativa, uma ideia ou uma inspiração para impulsionar nossos esforços criativos. Quanto mais tentamos, menos sucesso temos. A artista e professora Julia Cameron escreveu em seu livro O Caminho do Artista: com frequência, tentamos impulsionar, puxar, esboçar e controlar nossas ideias, em vez de deixá-las crescer organicamente. O processo criativo é um processo de entrega, não de controle. Muitas vezes, experimentamos nossa criatividade florescer quando não a buscamos, por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada na floresta ou pouco antes de dormir. Nos momentos em que não nos preocupamos mais, a ideia que estávamos procurando aparece espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que provavelmente sabotamos nosso desempenho quando estamos muito focados no resultado.
A história no texto taoísta de Lao Tzu, sobre o arqueiro nervoso que acertava perfeitamente durante o treinamento, mas não conseguia performar em um torneio com prêmio, ilustra como nos prejudicamos quando nos preocupamos excessivamente com o resultado. Quando nos importamos demais com o resultado, nos sentimos tensos, não importa o que façamos. Mesmo que normalmente consigamos lidar perfeitamente com a tarefa, um sentimento de desespero está ligado a ela. Nossa mente está ocupada com o futuro, e até pode permanecer no passado, refletindo, por exemplo, sobre erros passados. Não estamos presentes. Podemos acreditar que ganharemos mais controle, e teremos mais chances de sucesso quanto mais nos preocuparmos com a tarefa e suas consequências. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos preocupamos, quanto mais tentamos controlar, mais provável é que nosso desempenho sofra. Aqui, a lei do efeito reverso entra em jogo novamente. Quanto mais nos importamos com o sucesso, mais ele nos escapa. Quando o resultado é excessivamente importante para nós, é provável que nos esforcemos de uma maneira que, em última análise, prejudique nosso progresso. Os antigos taoístas sabiam como as pessoas podiam se atrapalhar quando estavam tentando alcançar algo. Em vez de buscar, eles sugeriam Wu Wei ou a ação sem esforço. O atleta Christopher Bergland explica em um artigo na Psychology Today como o estado de ótimo desempenho, também conhecido como a zona, paradoxalmente ocorre quando não estamos nos esforçando. Ele diz: pode parecer contraintuitivo, mas uma mentalidade não esforçada, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona certa, de realizar com facilidade e vencer. O paradoxo de Wu Wei é que menos esforço, e não tentar vencer a qualquer custo, frequentemente leva a mais sucesso. Ao examinarmos o estado mental de ação sem esforço, ou de estar na zona, descobrimos que esse estado é caracterizado pela ausência de pensamentos discursivos sobre o passado e o futuro. Mesmo que o Wu Wei provavelmente leve a algo que chamamos de resultados, esses resultados não estão no centro das atenções. Podemos ter os resultados desejados em mente, mas nossa atenção está voltada para a tarefa iminente. A tarefa até deixa de ser uma tarefa, como se o pianista se fundisse com a música, o escritor com o romance, e o jogador de futebol com o jogo. Quando não nos preocupamos com futuros sucessos, ou não ruminamos sobre falhas passadas, nosso desempenho não é afetado por esses pensamentos, o que parece aumentar o desempenho. Portanto, poderíamos dizer que, assim que paramos de nos preocupar com o resultado, os resultados ocorrem, pois os obstáculos mentais e físicos que construímos como resultado da preocupação com o resultado desaparecem. Eles não impedem uma ação pura e responsiva no presente, ou seja, uma ação que interage sem esforço com as circunstâncias presentes. Por exemplo, ao dirigir um carro, precisamos reagir ao nosso ambiente. Tudo o que acontece ao nosso redor é singular e pertence claramente a esse momento específico. Claro, existem padrões e generalizações, mas quando observamos os detalhes, o que acontece em uma determinada estrada, os carros presentes, as pessoas nesses carros, o que essas pessoas estão fazendo, e pensando, e como reagem, é único. Uma sinfonia inigualável que não podemos prever cognitivamente. Podemos apenas confiar em nossa habilidade de direção, e nossa capacidade de reagir bem a tudo o que acontece. No entanto, nossa mente tenta controlar o futuro, criando previsões detalhadas, e repetindo essas fantasias, e nossas reações a elas constantemente. Porém, quando o momento chega para o qual nos preparamos, percebemos que nossos planos detalhados se tornaram bastante inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparações mentais nos impedem de reagir ao que realmente está acontecendo. Somente quando soltamos essa barreira de pensamentos, criamos espaço para deixar o ambiente entrar, permitindo-nos reagir ao que está acontecendo, em vez do que pensamos ser possível. O filósofo Dr. Chong Lin enfatiza a importância da abertura em relação ao Wu Wei. Ele diz: seja em política, governança, diplomacia ou outras atividades, o que Lao Tzu chama de Wu Wei é essa forma suprema de ação receptiva e responsiva,
proveniente de uma clareza cristalina em si mesmo, uno com a respiração do cosmos. Se olharmos para o paradoxo do controle mental, ou para a ideia taoísta do Wu Wei, esses conceitos mostram como nossos próprios pensamentos podem nos atrapalhar. Quanto mais algo nos preocupa, mais tendemos a nos preocupar e refletir sobre isso, e mais esses pensamentos prejudicam a capacidade de agir de uma maneira que eventualmente leva ao sucesso, o que está de acordo com a lei do efeito reverso. Quando soltamos as preocupações com o resultado, é mais provável que alcancemos o resultado desejado. Os resultados não são alcançados ao pensar repetidamente sobre eles ou desejá-los intensamente. Eles são alcançados por ações. E quanto mais nos deixamos ser arrastados pelos resultados desejados, menos tendemos a agir de maneira que contribua para alcançá-los. Preocupar-se demais com os resultados faz com que o arqueiro na história de Lao Tzu trema, faz com que um jogador de futebol erre um pênalti, e faz com que um escritor seja incapaz de escrever. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você aprendeu com este conteúdo, e se você já aplica alguma destas práticas no teu dia a dia. Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos filosóficos como esse. Até o nosso próximo vídeo.